legal, gente, ter vocês que estão entrando. Não conheço, a maioria tem a Cecília, que é minha tia, não sei se é a Cecília ou a Hillary que tá aí. E aqui é um encontro aberto mesmo, tá? Se vocês puderem abrir a câmera, participar, eu vou ficar bem feliz. Porque é um momento da gente compartilhar, da gente tirar dúvidas, de contar experiências, bem-sucedidas ou não, porque às vezes tem umas experiências que você olha assim, meu Deus, como as pessoas estão com o coração fechado, ou meu Deus, o que eu tô falando? Me ajuda, o que eu faço agora nessa situação? Porque, principalmente na rua, né? Você vai É, encontrar pessoas de todo jeito. é. A minha primeira experiência, assim, de sair, de viajar, eu tinha 17 anos, eu tinha terminado o ensino médio, eu queria me dedicar, eu queria fazer alguma coisa, assim, pra... diferente, né? Pra me dedicar no reino e aprender mais. E aí eu fui com a galera da Jocum pra Bolívia. Então, assim, foi uma experiência pra mim totalmente impactante, transcultural. Eu não entendia nada de espanhol, nada. A pessoa porque eles falam rápido, né? E era fronteira, eles entendiam praticamente tudo que a gente falava. Eles ouviam bastante o português, tinha a TV ali, né? E pra mim era muito difícil falar. E assim, tive experiências tanto boas, tanto ruins, engraçadas. Falem da onde vocês são. Eu sou de São Paulo. O meu telefone é do Pará, porque eu morei lá, cresci lá. Estou no Rio Grande do Sul. No frio, né? É, já tô querendo fugir do frio. Não, nem começou. Fugiu o quê? Nem começou o frio. Eu vou voltar pro sertão. Vou atravessar. Tô pensando em Nem começou. atravessar o Brasil aí, tipo, de ônibus, assim, ó. Aí eu vou passando pelos meus amigos e chego lá no RN. Então, alguém tem alguma pergunta sobre que. Vamos lá, quais são os povos não alcançados do Brasil hoje? Quais Pra são os falar o quê? desafios? Quais são os povos não alcançados no Brasil hoje? Não, a gente não pode. Acho que primeiro a gente nem pode chamar de povos, né? Sim, Primeiro tem que falar de segmentos, porque falar sim. povos a gente minimiza, né? A lista que pelo menos a MTB ela lançou, né? Então, o Conselho de Missões Nacional, eles entendem como segmentos, e aí a partir dos segmentos eles se destrincham em povos. Então você vai ter os ciganos, que eles já se segmentam em dois nichos, né? São duas linhas, né? Como se fosse tribos. Sim. Mas os ciganos eles se segmentam em duas linhas. Então, os ciganos é um segmento. Você tem os mais pobres dos pobres, né? O Brasil hoje não... Quando a gente está muito isolado, a gente não consegue ver muito essa realidade. Mas no Brasil, nas regiões mais afastadas do Brasil, existe pobre de pobre de pobre de pobre de pobre. Existem vilarejos que sobrevivem de outros vilarejos, né? Isso é bem comum no sertão. Você vai no sertão, aí você vê aquela galera que vai fazer uma romaria para Juazeiro do Norte, e aí eles ficam pedindo comida, porque vai ser a comida de 3 meses deles, quando eles voltam. E eles também, para voltar, é carona. É gente pobre, pobre, pobre de doer. Né? Pobre. E aí sai até aquelas perguntas assim, mas se eles vivem nessa pobreza, por que eles não saem dessa pobreza? É porque é o único fim que eles entendem, conhecem, reconhecem, né? Então não é só uma coisa assim para eles óbvia. Talvez é óbvio para você, mas não é óbvio para eles, né? Que existe outra possibilidade de vida, ou às vezes também tem a situação do pertencer, né? A terra deles, a casa deles, a construção. Existem inúmeros fatores que a gente pode discutir. Mas então existe pobre do pobre do pobre do pobre e o rico do rico do rico. O segmento dos mais ricos. Então esse segmento é o segmento financeiro, que isso vai se entender dentro dos povos brasileiros. Então o rico do mais rico é, por exemplo, não precisa nem ir muito longe, mas tem aquele cara famoso
da internet, né, que trabalha com investimento, o primo rico. Poucas pessoas vão ter contato com esse primo rico, né? Poucas pessoas vão poder ter uma relação com ele que foge de uma relação institucional, uma relação que envolva recursos financeiros, que envolvam negociata. Então, como que a gente alcança esse cara, né? Como é que chega no patamar desse cara? Quanto que eu tenho que pagar para estar no mesmo restaurante que esse cara? Né? E eu estou fazendo um exemplo bobo, né? Existem pessoas muito mais ricas que ele no Brasil. Muito, muito mais ricas no Brasil. Também existem os sertanejos, né? Os sertanejos têm a realidade de muitos e muitos assentamentos. Assentamentos, para quem não sabe, são comunidades como se fossem vilarejos entre 12 casas, famílias, 15 famílias, que ocupam geralmente um espaço. Isso é um assentamento. Então, existem assentamentos no Brasil que, por exemplo, para você chegar num assentamento desse, tem que descer numa capital como... não capital necessariamente, mas pode descer, por exemplo, em Juazeiro do Norte, aí você tem que pegar um ônibus até uma cidade, aí nessa cidade você tem que ver se tem alguém que te leva lá por um valor absurdo e te deixa lá e volta. E assim, é viagem de 6, 8 horas, né? São assentamentos que às vezes não tem luz. Água se conseguir, é tirar água saloba. Se conseguir.